Então, queridos irmãos, nos abençoe agora e sempre. Hoje vamos falar de um tema relacionado com a doutrina espírita, porquanto a doutrina espírita é o referencial educativo para todos nós, quer a nível individual, quer a nível da família, quer mesmo a nível societário. E então nós hoje vamos falar de inteligência artificial, vamos falar das tecnologias emergentes e vamos falar de blockchain e, de facto, relacionar tudo isto com a doutrina espírita e, ao mesmo tempo, o contributo que a doutrina espírita nos pode dar na utilização destas novas tecnologias que estão atuais e que nós não nos podemos dissociar. E então, nós vemos que o uso das tecnologias emergentes, tais como a inteligência artificial, o blockchain, pode trazer, de facto, grandes benefícios à sociedade, mas também pode apresentar uma série de riscos que devem ser geridos adequadamente, não só pelos utilizadores, mas também por todos aqueles que têm a responsabilidade na educação. E quando falamos na educação, não é só a educação académica ou a educação das escolas, mas principalmente na educação familiar. E por isso, ao isso se integrar a análise desses riscos que comporta o uso das tecnologias emergentes no âmbito da identificação e avaliação na educação, principalmente familiar, ajuda a garantir que as tecnologias emergentes podem ou sejam usadas de uma maneira segura e eficaz. Portanto, é através do conhecimento que nós já sabemos daquilo que aprendemos, nós estaremos muito melhor quanto melhor conhecermos o ambiente inerente onde nós estamos a caminhar. E por isso mesmo, na abordagem da educação, deverá ser tido, entre outros, os seguintes aspectos. Para que nós possamos usar todas estas tecnologias, nós devemos conhecer ou entender os sistemas de informação que estamos a utilizar. E devemos entender também as utilizações e as respectivas extensões, ou seja, quanto é que ou quando é que nós devemos utilizar estas tecnologias. E devemos também, dentro deste conhecimento, avaliar os processos de risco que comportam e, ao mesmo tempo, a forma de controlarmos para não ficarmos viciados em determinadas circunstâncias, porquanto, embora não nos pareça, muitas das vezes começa-se com pequenas situações que acabam por degenerar em vício. E então vamos traçar agora alguns conceitos relativamente a estas situações. O que é que são tecnologias emergentes? Todos nós já ouvimos falar, certamente, mas muitas das vezes ou não entendemos ou não conseguimos alcançar ou fazemos uma confusão. E então, as tecnologias emergentes ou inovações tecnológicas têm um potencial de transformar significativamente diversos aspectos da sociedade e da economia e caracterizam-se pela possibilidade de oferecer novos métodos, novas soluções e melhorias em comparação com as técnicas que são utilizadas hoje e que, de alguma forma, podem ser um grande contributo em diversas áreas da sociedade. Portanto, como nós vemos por esta definição, o uso das tecnologias emergentes não tem nada de mal. Porquê? Porque oferecem-nos desafios, por um lado, mas também imensas oportunidades. Por um lado, transmitem-nos, de alguma forma, outras possibilidades, nomeadamente na área da comunicação, na área da utilização, que nos pode facilitar grandemente o nosso trabalho e a nossa forma de comunicação. Vejamos o uso dos telemóveis. Com as diversas aplicações sustentadas em inteligência artificial,
aquilo que nos pode dar no âmbito da comunicação e para mitigar as saudades que nós possamos ter. No entanto, há determinados riscos que efetivamente nós também vamos analisar e vamos ver o contributo que a doutrina espírita nos pode dar nesse sentido, nesse mesmo uso de uma forma racional e de uma forma eficaz. E então vimos o que são tecnologias emergentes. E agora vamos ver o que é a inteligência artificial. Vamos dizer que a inteligência artificial nunca substituirá o homem. Muito embora aparentemente se possa aproximar daquilo que o homem possa fazer, no entanto, nunca substituirá. E nós vamos ver porquê. E, portanto, o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial refere-se ao campo da ciência da computação que imita funções cognitivas humanas, para realizar tarefas de forma automática ou semi-automática. Portanto, nós vemos aqui que os cientistas dizem imita funções humanas. Não vamos dizer realizas, mas a própria autoria, vamos dizer o próprio desvendar, está sempre no cérebro humano. Dizemos cientistas, mas nós espíritas dizemos que está no espírito. Porque o cérebro humano, nós sabemos, sem a atuação ou sem a ação do espírito, é uma situação puramente material, é um órgão através do qual o espírito se manifesta. Exemplos disso, de inteligência artificial, temos, por exemplo, a machine learning, as redes neurais, e quando falamos de redes neurais, não são as mesmas redes, digamos, a inteligência artificial liga-se por, vamos dizer, módulos que interagem entre si e quando se vai pesquisar esse tipo de informação, elas estão interligadas e nós obtemos essa informação. Através de quê? Através do uso das tecnologias emergentes. A inteligência artificial existe, certíssimo, existe a aplicação. Se o homem não a utilizar, ela fica completamente inativa. Se a inteligência artificial existe, existem muitas e muitas aplicações. No entanto, se nós não tivermos um tablet, se nós não tivermos um computador, se nós não tivermos um smartphone ou um telemóvel, vamos dizer, aquilo fica completamente inativo. E, portanto, tem que haver uma interação. E agora a responsabilidade existe é do homem escolher aquilo que deve ou não deve utilizar. E o que é o blockchain? O blockchain é, na sua essência, um arquivo digital distribuído e imutável que registra transações ou informações em bloco, encadeadas cronologicamente e que permite armazenar informações de forma segura, transparente e descentralizada. É claro que, tratando-se de uma tecnologia descentralizada, não está circunscrita num determinado local e, ao mesmo tempo, imutável, a manipulação de dados na blockchain torna-se extremamente difícil, mas não impossível. A segurança do blockchain é reforçada pelo uso de algoritmos criptografados complexos e pelas redes de nós, comutadores que participam e interagem nessa mesma rede. Como nós vemos, há aqui certas garantias de segurança e de fidelidade que a sua manipulação é difícil, mas não impossível, como nós vamos a ver. Mas, no entanto, isto é sempre interessante, porque à medida que a tecnologia evolui e muitos setores exploram as capacidades do blockchain, espera-se que haja um impacto muito maior na transformação digital e na eficiência dos sistemas de informação
que vão crescendo cada vez mais. E reparemos, nós dizemos, o que é que isto tem a ver com a doutrina dos Espíritos? E se nós analisarmos e formos à Gênese, e todos nós que já estudamos o capítulo 14, nós já encontramos precisamente todas estas situações. As tecnologias emergentes, a inteligência artificial e o blockchain. O que é o blockchain e aquilo que nos diz a doutrina espírita? E a doutrina espírita diz, olha, isso já existe há muito tempo. E Allan Kardec já falou nisto. E o que é? O blockchain, hoje que se chama, enfim, na ciência de computação, para nós que já conhecemos, é o universo. E o que é a inteligência artificial? Somos nós, espíritos, que deixou de ser inteligência artificial para ser a verdadeira inteligência. Ou seja, os elementos inteligentes do universo. E de que forma ou que tecnologias utilizamos para, enfim, nos ajustarmos ou irmos buscar ou ir beber a informação que existe no universo através do pensamento e da nossa própria vontade. Portanto, tudo isto não é novo. Agora, simplesmente no nosso planeta Terra, estas bases que vêm melhorar a nossa situação e que o podem melhorar significativamente, já existem desde que Deus, ou desde o início da existência de Deus. Se é que podemos dizer que Deus teve início. E, portanto, Deus criou todos os processos, não de uma forma virtual, mas de uma forma real, para que tudo se ficasse gravado. E vejamos, o que é que nos diz o capítulo 14, no item 12 de Gênese, e que nos fala dos fluidos? Diz assim: tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até à mais pura espiritualidade. Se nós, dentro dos conceitos que demos aqui do blockchain, nós vamos precisamente que o blockchain é uma cópia imperfeita daquilo que é o universo e daquilo que está contido dentro do universo. E que nós, já há muitos e muitos anos, somos utilizadores, vamos dizer, desse blockchain universal e que vamos utilizando. E reparemos o que nos dizem e que nos complementa a Gênesis no item número 13. Os fluidos espirituais, vamos dizer que é o elo de ligação, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, é bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, onde nós nos movimentamos. Por exemplo, nós somos seres espirituais encarnados. O que é que nos envolve? Podemos dizer de uma forma genérica, fluidos espirituais. Aqui os cientistas chamam, por exemplo, o ar. Mas aquilo que nós é o ar, que quando temos necessidade, há outro tipo de fluido, que o ar também é uma derivação do fluido cósmico universal, mas também nos envolve outros fluidos. E vejamos, como dissemos, quem são os seres, vamos dizer, que manipulam os fluidos espirituais que nos envolvem. Nós temos, efetivamente, as tecnologias emergentes que, através da inteligência artificial, vamos buscar as informações no blockchain. E nós, dentro da nossa vivência espiritual e física, que neste caso estamos nas questões da encarnação, naturalmente
podemos utilizar as tecnologias existentes ao nosso dispor, mas nós já utilizamos efetivamente aquilo que nos interessa, fundamentalmente, para quê? Para nós tornarmos mais fácil a nossa própria existência. E então, diz-nos o item 14 do capítulo 14 dos Fluidos, diz assim: os espíritos, elementos inteligentes do universo, atuam sobre os fluidos espirituais. E como é que eles atuam? Pelo pensamento e pela vontade. Tecnologias emergentes. Portanto, o nosso pensamento e a nossa vontade podemos equiparar às tecnologias emergentes. E agora nós podemos dizer assim e chegar à conclusão. Então significa que, de acordo com o meu pensamento e a minha vontade, eu posso modificar os fluidos espirituais, criando informações no universo em que eu estou inserido, informações essas ou comportamentos esses que podem ser maus ou podem ser bons mediante o meu comportamento. E eu chego à conclusão que sim. Porquanto, como nos diz também a Gênese, que pela força e pela vontade nós podemos alterar as qualidades dos fluidos que nos envolvem, transformando essas qualidades em boas ou qualidades más, pela força do nosso pensamento. E nós sabemos que, se nós tivermos pensamentos bons, sustentados em atitudes corretas, sustentadas em atitudes morais, naturalmente nós vamos transformar os fluidos que nos envolvem com qualidades boas, onde vamos usufruir dessas mesmas qualidades, porquanto outras, vamos dizer, possibilidades, outras informações derivadas daqueles que contribuem ainda, e estamos aqui a falar dos benfeitores espirituais, que se aproximam de nós para aumentar a qualidade desses mesmos fluidos. A mesma coisa se dá hoje no blockchain. As pessoas de boa fé, as pessoas que querem transformar a humanidade para melhor, vão colocar informações no blockchain, informações instrutivas que podem ser utilizadas para os médicos diagnosticarem determinadas situações, para nos poderem facilitar a vida na procura de determinadas informações que nós necessitamos para a realização do nosso trabalho. E, portanto, esse tipo de informações são lá colocadas e depois nós vamos lá pesquisar e só nos oferece coisas boas. Mas, como iremos ver, isto não acontece desta maneira. Porquê? Porque o nosso planeta Terra também tem pessoas que, pela força do seu pensamento, pela força da sua vontade, transformam os fluidos que nos envolvam com qualidades más. E porquê? Porque não têm a sustentabilidade da moral, não têm a sustentabilidade das leis de Deus e, por conseguinte, deterioram os fluidos que nos envolvem. O mesmo se passa em função dos interesses pessoais e imorais, as informações que são colocadas no blockchain, que muitas das vezes são classificadas como fake news. E por isso, a doutrina espírita diz-nos que nós, espíritos, pela força da nossa vontade, do nosso pensamento, agimos ou atuamos sobre os fluidos espirituais. E naturalmente, como nós sabemos, e como nos esclarece a Gênese no item 1 dos 16, esta transformação dos fluidos pela força do nosso pensamento e da nossa vontade pode ter importância capital ou consequências diretas nos encarnados, porquanto nós espíritos
exercemos uma ação muito forte sobre os fluidos. Para compreendermos aqui, nós estamos aqui num ambiente que podemos estar aqui. Respiramos calmamente, respiramos saudavelmente, todos nós nos higienizamos pela manhã e ao mesmo tempo procuramos higienizar o nosso pensamento. Por qualquer motivo acontecia, por exemplo, que este aparelho entrava, por exemplo, em risco de erro. Ou, noutra situação, começava a expelir fumo. O que é que nos acontecia? Nós tínhamos que sair daqui. Porque não conseguíamos respirar os efeitos desta situação provocada por esta avaria desta máquina. Nós não nos apercebemos, mas muitas das vezes, pela força do nosso pensamento e pela nossa vontade, tornamos o ambiente pestilento e, muitas das vezes, com consequências nefastas ao nível do nosso equilíbrio emocional, ao nível do nosso equilíbrio nervoso e ao nível da nossa própria sensibilidade. E nos tornamos, de repente, pessoas irritadas, que provocam irritações no nosso próximo e, precisamente, nós, como seres inteligentes, através da questão fluídica, transformamos este ambiente em situação horrível. Quer seja no nosso ambiente de trabalho, quer seja no nosso ambiente familiar, quer seja propriamente na nossa sociedade. E vejamos a responsabilidade. Portanto, quando nós falamos de tecnologias emergentes de inteligência artificial e blockchain, nós já estudamos na gênese a verdadeira realidade destes agora 3 elementos que estão aí disponíveis para o homem, para que torne a vida do homem mais fácil. Por exemplo, vamos admitir, cada um temos a nossa profissão e todos os anos vão surgindo novas máquinas. Novas máquinas que já são movidas pela inteligência artificial, que contêm as informações que lá colocaram e que se tornam extremamente úteis na produção de materiais que antes eram extremamente penosas e que hoje se tornam muito mais fáceis. Temos um exemplo que todos nós conhecemos. Há uns anos, há 40 e 50 anos, quem é que se comunicava daqui para o Brasil, ou quem é que se comunicava daqui para a China, ou daqui para a Alemanha, ou daqui para a França, ou até mesmo daqui para Lisboa? Eu recordo-me que na década de 60, quando as pessoas tinham que se deslocar a Lisboa, se despediam da família porquanto iriam lá estar 1, 2, 3 semanas, porque era extremamente longe, porque as vias de comunicação não eram as melhores e para chegar a Lisboa era preciso um dia quase. Depois para regressar e depois para tratar dos assuntos que eram necessários tratar, andava-se lá de correria em correria porque não se tinha a informação precisa onde se deveria ir. Hoje, com a aplicação da inteligência artificial, e quando nós falamos de inteligência artificial, são aplicações, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde tem a inteligência artificial, ou a plataforma sustentada na inteligência artificial, para que, e vejamos, contenha os dados de toda a gente. Para quê? Para que as pessoas responsáveis no âmbito da saúde, possam utilizar a informação global contida no blockchain, porque quando eu fui a este médico, ele colocou lá. Eu fui àquele médico, ele também colocou lá a informação que adquiriu. E outras sucessivamente. E o próximo, que vai tratar de um problema que me surgiu, vai utilizar a inteligência artificial, utilizando-se das informações contidas no blockchain para diagnosticar a minha solução e dar-me, vá lá, o reparo ou
vamos dizer, a cura daquele problema que eu tenho, informando-se completamente. Como vemos, isto é extremamente útil. E nós já vimos utilizando estas tecnologias no âmbito da questão universal, precisamente para podermos, enfim, tornar a nossa vida melhor. Portanto, isto não tem nada de anormal. É preciso saber utilizar. Porquanto, e quando dizemos saber utilizar, há riscos associados. Principalmente no âmbito educativo. E quando estamos a falar no âmbito educativo, não é só para educarmos os outros, mas também para nos educarmos a nós. Porque isto pode tornar-se extremamente perigoso. E, portanto, nós podemos ver que há riscos decorrentes da utilização destas tecnologias emergentes. E por isso, quais são os riscos? Por exemplo, é quando as pessoas têm acesso sem a respectiva autorização. Se um pai sabe que a utilização daquela tecnologia que tem em suporte uma inteligência artificial nefasta que existe, permite ou dá acesso ao filho para utilizar aquilo, qual é a consequência que dia de virar? É um desvio de comportamento. Portanto, é um risco. Ou seja, nós devemos ter cuidado em dar acesso. E quando darmos acesso, é dizermos assim: olha, porquê é que vocês dão acesso da utilização do telemóvel quando estás nas refeições? Não deveriam dar. Muitas das vezes já. Não. Se nós permitirmos que todos utilizem os telemóveis quando estão à mesa da refeição, é autorização indevida de acessos. Parece uma coisa que não tem impacto, mas é um acesso não autorizado ou indevido. E que tem consequências nefastas, quer ao nível do nosso blockchain físico, quer, por exemplo, ao nível de educação familiar, que daqui a um bocado, para conversarmos, estamos a mandar mensagens uns aos outros, que pela linguagem, efetivamente, podíamos fazer. Portanto, isto são riscos associados. E, por outro lado, também dentro destes acessos indivíduos, alguns poderão obter privilégios e outros não obtê-los. E, por conseguinte, são riscos associados à utilização das tecnologias emergentes e, por isso, a integração da inteligência artificial no setor educativo, quer seja familiar, quer seja com outros, traz riscos, mas também traz desafios. E, por isso, tudo isto deve ser analisado e compreendido cuidadosamente para que se possa fazer a respectiva gestão. Para que não se caem depois em situações que já sejam quase irreversíveis trazer de volta vamos dizer, as pessoas que utilizam indevidamente estas novas tecnologias. E por isso, para nós podermos, vamos dizer, mitigar esses mesmos riscos, devemos compreender e ao mesmo tempo abordar estes mesmos riscos para garantir que a sua utilização é responsável e eficaz. E porquê? Porque se nós identificarmos, vamos mitigar estes riscos de uma forma racional. E os educadores que utilizam a inteligência artificial, porque reparemos, por exemplo, nem todos os pais têm aptidão para a matemática. E o filho tem necessidade da matemática e o pai sabe, ou a mãe sabe que da inteligência artificial pode tirar partido para o estudo e para o aprendizado do seu filho, utiliza a inteligência artificial, mas monitoriza essa utilização. Porque se o filho não tem conhecimento, o pai ou a mãe que também podem não ter conhecimento no âmbito da matemática, mas sabem diferenciar o que está certo ou o que está errado. Porquanto dessa situação no âmbito da matemática, o filho que tem uma determinada propensão para ir pesquisar outro tipo de inteligência artificial no blockchain, vai buscar outros sites.
ou vai buscar outras aplicações que não têm nada a ver com a matemática. E se o pai, vamos dizer, der acesso indivíduo, pai ou mãe der acesso indivíduo, o que é que vai acontecer? Pode acontecer que a mãe ou o pai pensou que o filho está a estudar matemática e está noutro âmbito, que pode ser extremamente prejudicial. E estão a ver aqui o quão é importante a monitorização de forma a mitigar os riscos associados para que, com o objetivo, não é dizer assim, eu estou a controlar, não. Eu estou a ter confiança em mim que eu não estou a dar acessos indevidos sobre quem eu tenho a responsabilidade de dirigir e educar. Eu, por exemplo, quando no âmbito da minha atividade, no âmbito das funções da revisão oficial de contas, muitas das vezes são confrontadas. Oh, doutor, você é desconfiado. Eu disse, eu não sou desconfiado. Eu sou cético. É cético. Então você está desconfiado de mim? Não. Eu sou cético em relação a mim, porque eu posso estar errado naquilo que estou a ver. Portanto, eu como sou cético profissional, eu quero ter a certeza que aquilo que eu estou a ver está certo. Eu não estou a desconfiar de si, mas eu quero ter a certeza que aquilo que eu estou a ver aqui, em que no próximo domingo é o Álvaro Duarte, eu estou a dizer certo. O Zé Quinta colocou aqui, mas eu estou a ver. E digo assim, mas não está aí. Está, mas eu quero ter a certeza que diz aqui Álvaro Duarte. Posso ter enganado. E eu quero é ter a certeza em relação a mim, não estou a desconfiar de ninguém. Quero ter a certeza. E ao ter a certeza que aquilo que vi, posso passar a informação como passei agora. Porque vi. Não foi que me disseram e que estou a fazer isto e aquilo. Não. Eu quero ter a certeza. E, portanto, isto não tem nada de errado. E por isso, porquanto, se nós não tivermos estes cuidados, há diversos riscos no âmbito da inteligência artificial que nós podemos citar. Por exemplo, vocês todos sabem e já sentiram, por exemplo, a inteligência artificial também se aplica no Facebook. Se vocês clicarem numa coisa, eu sou, vamos dizer, gosto muito de canetas. Sinceramente, gosto muito de ter lá uma coleção que muitas das vezes nem são utilizadas, mas aparece. Eu aqui atrasado vi uma caneta, que era a Pelican, que me agradou imenso. E então tinha lá até, desculpem a publicidade, o emblema do livro. Como eu sou um bocado avesso, por quanto tudo aquilo que eu encomendei via internet nunca me saiu nada bem, inclusivamente até paguei e nunca recebi, e portanto eu sou um bocado avesso a estas situações. Nesse sentido, mas vi aquilo foi uma tentação. Foi uma tentação, cada um tem os seus vícios, e eu tenho esse, vamos dizer, de ter essa obsessãozinha pelas canetas, mas canetas de tinta permanente, atenção. E então vi e fui, e claro, consumi logo toda a gente. Porque como eu já estava, eu sou cético porque fui enganado, e agora queria ter a certeza que aquilo que eu estava a ver correspondia à verdade. E então, enfim, perturbei as minhas sobrinhas todas, a saber se efetivamente quase que as mandava para o Lidl ir buscar a caneta, e as lá estiveram, não tem nada disto, não é nada disto. E então, o que é que aconteceu para dizer o seguinte? A partir daí, sempre que eu ia buscar alguma informação ao Facebook, porque às vezes partilham, seja em nós de gravatas, seja em aplicações de, vamos dizer, do funcionalismo das teclas do computador, e às vezes outro tipo de informação que lá vem, precisamente para dar os parabéns a alguém, pronto, utilizo, não tem nada de mal. Vocês querem saber sempre que abria aquilo, as esferográficas mais diversas, canetas mais diversas, apareciam-me logo. E eu disse, para que é que eu agora carreguei na coisa, agora vai ser aqui, e isto, reparem, eles sabiam que a minha inclinação era as canetas, e o algoritmo captou aquela situação. Automaticamente esse algoritmo começou a bombardear-me com toda a espécie de canetas, e algumas muito bonitas e bem caras,
começaram a bombardear. Porquê? Porque o algoritmo descobriu que eu tinha essa inclinação. E então, muitas das vezes é assim, as informações no âmbito da inteligência artificial não são muito verdadeiras porque há um enviesamento do algoritmo. Por outro lado, a transparência e a explicabilidade desse mesmo algoritmo não é clara para nós. E, portanto, isso constitui o risco. Por outro lado, também a credibilidade dos dados, nós temos experiência, também não somos melhores. E, ainda mesmo assim, há o risco de ataques cibernéticos. Eu posso lhes dizer que no âmbito da nossa organização contabilística fomos já alvo de 2 ataques cibernéticos. Que eu, quando um dia chego ao escritório, ligo o computador para trabalhar, naquela época em que nós tínhamos mais trabalho, que era a apresentação de contas e da prestação de contas ao Estado, e eu chego lá e não vejo nenhum ficheiro. Que é que eu pensei? Que o pessoal que trabalhava comigo, designadamente as minhas irmãs, que inadvertidamente tinham limpo aquilo tudo. Bom, eu já estava a ficar horrorizado, até não ter nada. E então fui e fui procurar no servidor e aquilo estava tudo encriptado. Felizmente que eu sou às vezes rigoroso e sou muito aborrecido, obrigava as pessoas a fazerem cópias de segurança para computadores diferentes e só perdi o trabalho da parte da tarde de sexta-feira. Foi a minha sorte. E vocês já ouviram falar em muitas circunstâncias deste género. Portanto, são os ataques cibernéticos que todos nós estamos sujeitos. E, por outro lado, também há o risco da responsabilidade legal. E, nesse sentido, nós podemos dizer que, embora nós dizemos assim, na utilização do blockchain há o anonimato. Mas nem sempre existe esse anonimato. E nós podemos dizer que há o risco do pseudo-anonimato. Porque há dados que são adquiridos e que são utilizados para fins menos éticos. São utilizados para prejudicar e para fazer chantagem. Porque reparemos, sempre que utilizemos o blockchain, todas as pesquisas pela via do algoritmo ficam ali gravadas. Determinadas informações da nossa vida privada, determinadas informações ao nível da segurança, tudo fica ali gravado. Se calhar todos nós, ou devem ser poucos, que utilizam ainda o papel guardado na gaveta para guardar as passwords. Se calhar tem um ficheiro em Excel, criptografado, com uma palavra passe muito forte e que está, por exemplo, na nuvem. Se calhar a maior parte de nós utilizamos porque a nossa mente já não grava tantas palavras passe. E tem que utilizar isso mesmo. A questão é esta: está seguro? Duvidamos. Não está a 100%. Isso é uma certeza. Porquê? Porque muitas das vezes isso é utilizado para atividades antiéticas. E tem como consequência a exploração antiética. Porque, dado que está na nuvem, nós não temos a possibilidade de saber, muitas das vezes, quem utilizou, quem não utilizou, relativamente ao ataque cibernético. Aos 2 ataques, eu fui à Polícia Judiciária consultar especialistas para saber se eles conseguiam descobrir quem era. Não era importante para mim saber descobrir quem era. Eu era saber se eles tinham conhecimentos e possibilidade
de desencriptar aqueles ficheiros que foram encriptados. Mas não tinham. Estão a ver das dificuldades, muitas das vezes, de utilização para fins antiéticos, os problemas que nos pode causar. Como é que nós podemos mitigar? É utilizando e conhecendo essa informação. E por isso, nós devemos abordar, ter uma abordagem nestas tecnologias servindo-nos de suporte. E aqui é que é a grande importância daquilo que a doutrina espírita nos pode dar. Ora bem, como é que funciona tudo bem? Se de facto eu tiver a garantia que as informações que o blockchain contém são informações éticas, sustentadas na moral, e as pessoas que trabalham e colocam são pessoas educadas na moral e pessoas de caráter e pessoas de princípio. E a doutrina espírita nos fala é que nós podemos transpor para a utilização ou colocação das informações ou daquilo que é importante para a humanidade no blockchain. Quando? A doutrina espírita nos diz no campo dos médios. Como é que nós podemos ter a certeza que em comunicação que um determinado médio provém de um espírito bom? E o livro dos médios diz, primeiro, analisa o caráter do médium. Segundo, analisa a sua disciplina. Analisa o seu próprio interesse e pela própria continuidade. E de acordo com estes princípios, a informação que nós vamos buscar, vamos dizer, blockchain de minuto, nós vamos analisar e com a continuidade dizemos, não, este médio é de confiança. O espírito que se comunica através dele é de confiança. E nós começamos a ter a garantia que podemos confiar na informação. E podemos, vamos dizer, não ficar tão céticos, como eu digo, mas aceitar para nosso próprio benefício. E o que é que resulta daí? Resulta que as informações que se obtêm através desse médio em que nós o caracterizamos são fidedignas, são verdadeiras e são apropriadas. E nós bebemos dessa informação e nos conduz no trabalho a realizar e nos conduz para que tornemos a nossa vida mais fácil e melhor. O livro dos médios nos ensina. E então, no uso destas novas tecnologias, quando é que nós podemos confiar? Quando nós soubermos que quem lá colocou as informações são verdadeiras, são fidedignas e são apropriadas. Mas como é que eu sei? A doutrina espírita te ensinou. Mais vale rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Tens dúvidas? Não utilizes. Porque não tens o domínio do fenómeno ainda. Então, pouco a pouco, e vai vendo aquilo que tu tens consciência que é verdadeiro, para tu sentires que naquele âmbito do blockchain que se está a utilizar é verdadeiro. Por exemplo, nós ao nível da educação sabemos que é verdadeiro. E porquê é que é verdadeiro? Porque essa plataforma tem alguém a regulá-lo. Não estamos a falar de corrupção. Estamos a sentir e dizer assim, não, isto é de confiança, porque efetivamente tem alguém a regular. E porquê é que eu sei que é de confiança? Olha, eu vou ver os meus dados, olha, a minha idade está certa, está perfeito. Eu no dia tantos de tal fui ao médico tal, receitou-me estas receitas, isto está certo. Eu sofri desta doença, está certo. E faço uma triagem e verifico que aquela plataforma é verdadeira. Então eu posso passar a informação de que as pessoas podem ir consultar esse tipo de plataforma, por exemplo. E eu posso passar testemunho. Agora, se eu não tiver a certeza, a minha responsabilidade é muito maior se efetivamente eu passar essa informação que é errada
ou que eu não tenho certeza. E então a doutrina espírita dá-nos um grande contributo. Se eu não tiveres a certeza, é preferível rejeitar 99 verdades que aceitar uma mentira. Porque a doutrina espírita nos diz, essencialmente, que o homem deve ser educado moralmente. E nós não nos podemos descuidar, não é? Porque, vamos dizer, a inteligência artificial divina, neste caso, e que nós temos a certeza de que não falha, colocou em cada um de nós as leis morais imutáveis e justas que nos orientam na nossa vida. E nos orientam na nossa vida no aspecto educativo. Para quê? Para que nós possamos educar e ser utilizadores e ao mesmo tempo também ser construtores de algo que possa ser útil para a sociedade. E por isso é que a doutrina espírita, do seu conhecimento, de âmbito no global, nos orienta na utilização destas tecnologias emergentes, utilizando a inteligência artificial e pesquisando no blockchain que existe à nossa volta. Porque nós temos a certeza que, acima de tudo, o blockchain divino é infalível. E aquilo que nos é colocado na nossa consciência, que são as suas leis, essas nos orientam sem qualquer dúvida. Mas se nós pusermos muitas das vezes a funcionar a nossa inteligência real, começamos a duvidar de tudo e de todos. Porque não vamos pelo primeiro pensamento, que é aquele que é o impulso ou a consequência das leis morais que Deus colocou na nossa consciência. E por isso, enquanto o homem não for educado plenamente e não conhecer verdadeiramente a ação do bem, não conhecer aquilo que o aguarda e as consequências por interesses manifestamente pessoais ou muito mesmo situações radicais, naturalmente que nós não podemos confiar em tudo. Mas aqueles que efetivamente se servem disso, fins pessoais, vão ter consequências como a doutrina espírita nos diz e nos ensina. E infelizmente, queridos irmãos, como a doutrina espírita nos diz, estamos num mundo de provas e expiações e que há muitos interesses manifestamente pessoais que levam a que as pessoas se desviem da educação que trouxeram de âmbito familiar para dar aso à sua própria ganância e para dar aso a muitas outras situações. Vejam bem, nós hoje temos, por exemplo, a guerra Rússia-Ucrânia. O que é utilizado para matar pessoas e para destruição? Os drones. E quando os drones vieram, se teve conhecimento disso mesmo, era para ajudar as pessoas a melhorar a sua situação. Eu recordo, por exemplo, que uma empresa belga andou a fazer um trabalho de pesquisa e desenvolvimento na região do Douro. E para quê? Nós sabemos que o Douro é altamente montanhoso, é uma área dedicada às vinhas, muito duro, muito calor, e que infelizmente, como está a prever, não há mão de obra que queira trabalhar naquele trabalho assim como em outros. E então uma empresa começou logo desde o início a desenvolver um trabalho para que o proprietário, através dos drones, pudesse sulfatar, pudesse fazer determinadas limpezas com o uso destas novas tecnologias. E era um projeto, sim senhor, salutar e benéfico para a humanidade, para as pessoas que tinham e que tornavam a vida mais fácil nas próprias pessoas. Era um projeto salutar, não há dúvida. No entanto, passado pouco tempo, essas empresas abandonaram. Porquê? Porque a procura foi tanto
para o âmbito da guerra, para a destruição e morte, e abandonaram os projetos salutares em benefício da própria humanidade. E quando eu digo da humanidade, não era só aqui nesta região, mas em todos os outros. Por exemplo, na prevenção de fogos, na prevenção de determinadas calamidades, na procura de pessoas desaparecidas. Um sem número de ações vantajosas para a humanidade. E o que é que aconteceu? Os que estavam a gerir não tinham a força das leis morais, nem a força das consequências pelo desvio desse projeto que estavam a realizar. Quando é que isso acontece? É quando conhecerem verdadeiramente a doutrina espírita. E a doutrina espírita, não há a menor dúvida, que pode dar um grande contributo na melhoria, no âmbito educativo, na utilização e na produção de tudo aquilo que o homem é capaz de realizar. E por isso é que nós dizemos que a utilização destas tecnologias não é nada de anormal. Simplesmente temos que ter os certos cuidados e, acima de tudo, estar sustentado naquilo que a doutrina espírita nos ensina para melhorarmos significativamente a nossa vida. Por isso, queridos irmãos, é isto precisamente que nós trouxemos hoje para falarmos sobre esta matéria.